Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. A partir de agora entra no ar Fonte Viva de Luz. Programa Espírita, doutrina codificada por Allan Kardec, com comentários do Evangelho de Jesus, Livro dos Espíritos e obras complementares e mais notícias do movimento espírita em Uberlândia, Brasil e no mundo. Você é filho do universo, irmão das estrelas e alquimista. Você merece estar aqui, e mesmo se você não pode perceber. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Olá, ouvintes da Web Rádio Fraternidade, mais uma vez aqui nos encontramos com vocês para apresentar uma edição especial do nosso programa Fonte Viva de Luz, programa que normalmente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, mas hoje a gente está abrindo espaço para trocar ideias, conversar um pouquinho, falar com visitantes. Mas antes da gente falar com os nossos visitantes, nós vamos para o oi inicial dos nossos participantes. Seu oi aí.
Olá, boa noite a todos, uma noite muito especial, muito bom estar aqui. Hélio Dias. Alô, amigos da Web Rádio Fraternidade, o nosso abraço, as nossas saudações em Jesus. O Renardo é daqui a pouquinho. Divino, seu oi. Boa noite, meus queridos irmãos. É com muita honra, né, que nós recebemos os nossos amigos aqui. Não conte quem são. Ah, tá. E que Jesus possa abençoar esse momento tão importante para todos nós aqui na Web Rádio Fraternidade. Que bacana, Aldene. Boa noite, queridos amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Dona Santinha também vai dar seu oi para nós, ué. Só um oi, pelo menos, né? Muito obrigado pela essa reunião que nós estamos aqui na casa do Soel e da Divina, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência. Tá certo. Com a gente também é a Jane que vai dar seu oi para nós também. Boa noite, queridos ouvintes. É muito bom estar participando aqui com vocês desse momento, desse nosso culto na Web Rádio Fraternidade. Olha só, o pessoal falou boa noite, mas o nosso programa vai de manhã, de tarde e de noite. Então, vai para todo, vai boa noite, bom dia. Mas a gente está recebendo. Mas é assim mesmo, eu também falo boa noite, não tem problema. A gente está aqui com um casal bem bacana. Eu vou pedir para que se apresentem para nós. São ouvintes da Web Rádio Fraternidade, não é mesmo? Tak. Dzień dobry, dobry wieczór. Não entendi nada. Traduz, por favor. Bom dia, boa noite. Bem-vindos a todos. Eu sou a Mônica e meu esposo aqui do meu lado, Renardo. Nessa encarnação, nós somos poloneses, nascemos lá na Polônia. Que bacana! E como é que vocês conheceram o trabalho dessa tal de Web Rádio Fraternidade e vieram parar aqui em Uberlândia? Porque eles estão em Uberlândia, sede da Web Rádio Fraternidade. Ué, sinceramente não lembro muito, né? Porque já faz uns tempos que eu não lembro. Mas eu só sei que desde talvez um ano, sim, eu baixei o aplicativo da Rádio Fraternidade. Antigamente eu escutava outra rádio, mas só nessa agora que eu encontrei realmente a minha paz, a minha alimentação, de modo que a gente está morando lá na Polônia, eu que falo português, que tenho esse privilégio, né? Eu estou ligada praticamente dia à noite. Eu nem escuto mais a rádio lá na Polônia, nem vejo mais televisão. Estou no carro, estou ouvindo a rádio de vocês, estou no bonde, estou ouvindo a rádio de vocês, estou no trem, mesma coisa, né? Então, realmente, a Rádio Fraternidade, no meu caso, ela faz parte da minha vida, lá longe daqui. Que bacana, né? É interessante isso. E quem está nos acompanhando, como é que é lá na Polônia? Ou, antes de até falar isso, se você quiser falar alguma coisa a mais, aí começar a compartilhar conosco um pouquinho, falar um pouquinho de vocês. Pois às vezes até me sinto cansada, porque sempre respondo a mesma pergunta, né? Porque o pessoal aqui no Brasil sempre pergunta, e vem cá, e vocês têm lá centros, tem tudo lá, né? E pois essa é que é a questão, né? Que nós não temos centros espíritas na Polônia, isso não existe lá. Porém, se vocês estudam, né, tanto como nós estudamos Evangelho segundo o Espiritismo, em 4 casos, vocês podem ver nas mensagens transmitidas pelos Espíritos, que aparece mensagem do Espírito Protetor de Cracóvia. Então, Cracóvia é o lugar onde nós moramos. Isso quer dizer que hoje não tem, mas que teve no passado, né? Então, isso realmente reforça ainda mais a nossa atividade hoje em dia, né? Que parece que faz parte, né? Eu também digo que eu acredito que por alguma razão não tem hoje em dia, né? Que o trabalho que se fez no século XIX, pelo que eu sei, tanto através da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi um momento extremamente trágico, não só na Polônia, e depois também ao longo da época também sombria chamada comunismo, né? Essas coisas, não quero falar que morreram, né? Mas que foram completamente, não sei, esquecidas, anuladas não, esquecidas, né? Então, às vezes eu sinto que a gente que tem que trazer na memória, né, aquilo que fazia parte da história da nossa terra também. Então, nós, lá na Polônia, a gente não tem centros espíritas, nós não somos tão privilegiados, mas ao mesmo tempo eu nessa fase da vida estou mais tranquila, mais calma, mais confio também, né, que Deus sabe o que faz, né? Então, se nessa eu encarnei na Polônia é que tem razão, né?
eu lembro as primeiras vezes, né, que a gente veio aqui no Brasil e cada livraria espírita que eu adentrava, né, eu morria de inveja, sabe, de vocês. Queria esse monte de livros, né, obviamente queria comprar todos esses livros, né, mas não dá para levar, né. Uma inveja boa, né? Inveja boa, exatamente. Fazer uma pergunta? Deixa ele acabar de falar e depois a gente vai abrir para as perguntas. Pode concluir. Aí, a primeira vez eu comprei muitos livros, segunda vez comprei mais, aí a terceira vez eu falei, mas será que preciso tanto livro para pôr à prática as coisas? Né? Porque realmente aqui vocês têm essa abundância, nós quase não temos nada, temos pouca coisa lá, né? Mas no fundo, eu agora estou entendendo por que eu estou lá, por que nós não temos centro espírita, por que não tem tanto livro. Mas no fundo, a minha colocação hoje em dia, será que é necessário para praticar? Será que o exclusivo? Não. Então, respondendo a sua pergunta, Rubens, a gente não tem centro espírita, mas quando nós estamos com necessidade, que isso acontece diariamente, sabe onde nós vamos, gente? Nós vamos para o mato. Na natureza, que nós moramos na natureza. Vocês lembram lá dos mensageiros, por exemplo, né, que tem aquele fragmento quando fala do espírito que estava lá no campo, protegendo, né? Então a gente tem esse conhecimento que a natureza é um mundo abundante, né, que a espiritualidade está lá dentro também para nos guiar, para nos amparar, né? Então no caso da gente não tem talvez centros, não tem irmãos, mas eu digo por enquanto, né? Porque a perspectiva que nós temos não é mais de 1 ano, 2 anos, é talvez de 100 anos para frente, né? Talvez vai ter centros espíritas daqui 200 anos, gente, não importa. O importante é a gente plantar sementinha, né? Bacana, Mônica, São Lauro, Natália, que são componentes da nossa equipe. Mas, como é que você se encontrou no Espiritismo? Como é que o Espiritismo apareceu na sua vida? Não, é realmente o Espiritismo que me achou. Foi esse encontro? Na verdade, o Deus também, ele faz coisas certinho, né? A religião católica é a que predomina, não é mesmo? Lá na Polônia. É dominante. É né? Dominante mesmo. Tem um vínculo com o Estado ou não? Ou sim? Nesse momento da nossa história, até tem. Tem, né? Uhum. Então como é que foi essa coisa assim que você foi despertada para isso? Pois é, a questão é que eu hoje em dia entendo porque que um dia, no século passado ainda, posso falar, porque que eu aprendi português. Hoje eu estou entendendo porque eu estudei em Lisboa durante 2 anos e depois, quando voltei para a Polônia, eu comecei a trabalhar como guia de turismo e, de fato, essa é a minha profissão hoje em dia, né? Então, imagina que eu atendia, faz quase 20 anos que eu atendo os brasileiros lá na Europa, né, na Polônia principalmente. E então, desde o começo, praticamente, várias pessoas falam, nossa, você tem que ir para o Brasil, que o Brasil... Eu nem sabia onde estava o Brasil, gente, na realidade, né? Estava muito longe, estava fora totalmente de meu alcance, né? Aí, de repente, alguém me deixou um livro, depois outra pessoa me contou alguma coisa, e as coisas foram se encaixando, né? Mais tarde, eu comecei a levar os poloneses para o Brasil, né? Então, eu conheci o Brasil, comecei a fazer as visitas aqui. E eu lembro perfeitamente que o primeiro livro de espíritas eu ganhei em 99, sabe? Da minha amiga, no Rio de Janeiro. Mas nunca abri, não. Esse livro ficou lá em casa, assim, uns 3, 4, 5 anos, guardadinho, sabe? Aí um belo dia eu vi que tinha essa versão em polonês e eu falei, para que eu vou? Em português, se eu posso comprar em polonês. Aí eu comprei, tudo bom. Aí ainda guardei, deixei do lado, né? Então, no fundo, eu tinha coisas já em casa, né? Mas demorei o meu tempo, que a coisa também precisa às vezes do tempo, né? E praticamente nos últimos, talvez, 10, 8 anos que eu estou mais adentrado dentro, né? De maneira que nos últimos, até 5, 4 anos, nós só fazemos essas viagens, eu até chamo as viagens espíritas, né? Que a gente sai da Polônia, eu como o marido, a gente aproveita essa viagem, a gente frequenta um monte de centros espíritas, nós participamos de muitas atividades, a gente aprende muita coisa, a gente absorve essa doutrina maravilhosa e para podermos depois viver, né, dela, respirar durante 1 ano praticamente. Bacana. Alguém quer aqui, o Hélio tinha me pedido para fazer uma pergunta. A respeito dessa informação que a senhora deu, a respeito do livro que a senhora ganhou e que ficou 3 anos, né, fechado,
A vantagem do livro espírita é essa, porque ele fechado é um amigo que espera, e aberto é um professor que instrui, né? Mas a senhora se referiu aí à falta de centros espíritas lá na Polônia. A senhora está se referindo à cidade de Cracóvia, onde a senhora mora, ou em toda a Polônia? É toda a Polônia. É toda a Polônia mesmo. Quer dizer, nós não temos centro espírita na Polônia. Às vezes um grupinho... Temos muito mato. Às vezes tem um grupinho ali, 2, 3, 4 pessoas que são... Tem um grupinho em vários lugares que eu saiba, mas são mais bem aqueles estudos acadêmicos, científicos, né? E o nosso vínculo, particularmente, né, é mais o lado religioso, né? Então a gente está interessada na continuação religiosa da doutrina, né? Porque vejam bem, na Europa, o que acontece em vários países, né? Tem centro espírita na Alemanha, na Suíça, né? Mas eles não vão muito pelo lado religioso, né? Mais pelo lado científico, né? Mais pelo lado científico, exatamente. Todo mundo tem que demorar o seu tempo. Um dia vai chegar. Tenho certeza absoluta. Vamos lá. Estamos aqui, o programa Fonte Viva de Luz especial, viu, gente? Primeiramente, sejam bem-vindos ao Brasil. Nosso país os recebe com um forte abraço. Você comentou uma coisa interessante, porque a Europa protagonizou talvez um dos maiores horrores da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. E nós percebemos, como os nossos irmãos europeus, que depois que um evento dessa magnitude acontece, a sociedade em si ela fica toda desestabilizada. E a questão emocional, espiritual, né, em especial a Polônia, como seu país se reintegrou a essa questão da divindade, que com certeza talvez tenha sido um grande ponto, né, para que as pessoas pudessem recomeçar. Como é essa questão em relacionado ao seu país? Você tocou o tema extremamente complicado e muito difícil mesmo, porque só falando do século XX, a Polônia... Eu não vou entrar na história do século XIX, né, porque teve outras coisas ainda. Mas só ao longo do século XX nós vivemos muitos horrores mesmo, né? Um relacionado com o Holocausto, né? E outro relacionado com o comunismo, né? E não vou agora discutir o que foi pior, né? Porque os dois sistemas tiveram causas trágicas, né? Então, no meu ver, eu acho que a Polônia foi extremamente oprimida. E apesar de ter passado já quase 27 anos da liberdade, né, que nós já recuperamos a independência, tudo isso, não, hoje em dia é um país democrático, faz parte da União Europeia e tal, às vezes eu sinto que o povo que sofreu tanto, ele não pode ou não quer perdoar ainda, sabe, seu sofrimento, que parece que o sofrimento te dá aquela coisa de direito de oprimir mais ainda o outro, né? Então, eu às vezes sinto que, no caso do meu país, falta ainda o perdão. O perdão, porque o perdão, no fundo, ele liberta, né? Ele faz que a gente deixe a coisa para trás para construir um novo mundo, né? É muito interessante, porque já passaram tantos anos, né? Eu estou falando dos tempos modernos, né? A gente já está, né, no caminho normal da democracia e tudo isso, mas eu sinto que, sobretudo o tema relacionado com a Segunda Guerra Mundial não está resolvido ainda, a questão do Holocausto, justamente, no plano espiritual, obviamente, né? Eu trabalho muitas vezes no campo de concentração de Auschwitz, eu guio lá pessoas lá dentro, né? É muito interessante, porque aí vem de novo a doutrina, né? Porque antigamente eu fazia visita, tipo, né? Dava informação histórica disso, daquilo, porque tem que falar da história, né? Então, na verdade, são 3 horas de falar, né? Da história. O pessoal veio para isso, para aprender, para estudar, né? Agora, o que mudou muito na minha vida com a doutrina espírita é que desde uns anos eu sinto que o meu papel lá dentro não é só dar aquela coisa histórica, aquela explicação histórica, porque se só vamos lá para a história não nos dá ferramenta, por muito que a gente acredite, mas ela não dá a ferramenta, né? Porque o pessoal sai de lá revoltado com isso, com aquilo, né? Então, desde alguns anos eu sinto um privilégio de poder justamente abordar o tema com a visão espírita. E esse é o meu trabalho, sabe? Hoje em dia eu entendo cada vez mais por que nessa encarnação eu estou lá, não estou aqui. Tanto que eu gostaria de morar aqui para aproveitar esse centro espírita que vocês têm, né? Mas tudo tem sua razão.
né? Então, nessa parte da minha vida é justamente mostrar ou compartilhar com as pessoas a visão espírita no meio do campo de concentração. Porque, gente, até Hitler um dia vai virar Chico Xavier. Esse é o objetivo da nossa doutrina. E essa é uma verdade da lei de Deus. Tá falando aí, eu tô com meus olhos assim enchendo de lágrimas, porque a gente abriu a lição e falou de um perdão. Você tá tocando nesse assunto depois que o N faz essa pergunta, né? E aí você falando do descobrimento do seu papel diante de uma situação Exato. de difícil lidar. Mas aí sendo um instrumento do alto. Mas vamos aproveitar aqui, não sei se você concluiu, quer concluir, acrescentar mais alguma coisa. Não, eu estou querendo dizer que é muito importante trabalhar o tema, né, dos holocaustos, né, que estão acontecendo hoje em dia. E, sinceramente, quando vejo o que está acontecendo hoje em dia na Europa, né, às vezes fico assustada, né, porque algumas imagens, né, elas lembram perfeitamente o que acontecia na Europa nos anos 30, né? Só que hoje parece que a gente está mais instruída, mais rica, mais desenvolvida tecnologicamente, né? A gente está sabendo ao mesmo momento tudo o que acontece aqui ou lá, né? Mas as coisas são muito semelhantes, né? E então, às vezes eu pergunto, né? Porque essa é a questão que nós temos que trabalhar lá, né? Porque a grande vantagem que eu vejo aqui no país de vocês é que eu acho que o Brasil é o único país realmente onde, devido a essa miscigenação, vocês não têm essas barreiras, sabe? Aqui todo mundo é brasileiro. Eu nunca me senti aqui no Brasil, como que eu explico? Diferenciada, rejeitada, esquisita, né? Não é que me sinta lá assim, né? Mas na Europa a gente tem isso. Ah, ele é daqui, sabe? Que a gente vê muito isso. A cor, a nacionalidade, tem essas, né? E aqui todo mundo é todo mundo, né? Vocês têm tanta variedade, né? Tanta diversificação, né? Que eu acho que é uma grande vantagem, sabe? Que o Brasil realmente, para mim, é realmente pátria do Evangelho, sabe? Que é uma grande mensagem, né? Que nós depois transmitimos lá na Polônia, né? Que bacana. Vamos lá, gente. Quem quer fazer uma outra pergunta? Alguma colocação? Vamos lá. Esquece. Eu tô bebendo, né, disso tudo aqui com muita emoção, porque esse assunto, não sei porquê, me interessa muito, né? Eu gosto de ler. Teve aqui no Brasil um tempo uma coleção sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente comprou essa coleção para estudar e tudo. E, curiosamente, ontem eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele lembrava aquela questão do apedrejamento de Maria Madalena, né? Os fariseus e os escribas foram colocar para Jesus aquela situação. Ela foi pega em adultério. Devemos apedrejá-la. Moisés diz: o que você diz? E o Haroldo coloca nessa palestra que quando aquelas pessoas chegaram com aquela mulher, Jesus silenciou e começou com o dedo a escrever no chão. Enquanto as pessoas narravam o crime, Jesus se manteve em silêncio. Como se ele estivesse respeitando o direito do erro do outro. E isso falta muito na nossa humanidade, aqui também no Brasil, que é termos o respeito, o sagrado respeito em relação ao erro do outro. Acho que Jesus ensinou isso. E como a Polônia é é de tradição católica, obviamente o Novo Testamento é lido
estudado e discutido. Você acha que os ensinos de Jesus, que são compartilhados entre as pessoas, traz essa questão do perdão, da tolerância, da compreensão para as pessoas, ou você acha que Jesus ainda está lá numa cruz e é mito? Ele é mais adorado do que seguido? Pois é. É que realmente é difícil até de transmitir para vocês quanto Polônia é católica, sabe, no sentido tradicional, né? No sentido, não esqueçamos também que nós tivemos o Papa polonês, né? João Paulo II. E o papado dele veio justamente nos tempos extremamente complicados, na época de comunismo, né? Então, realmente, foi uma grande figura para a história da gente, né? Eu, às vezes, sinto que devido ao sofrimento, né, que todo o povo passou, tanto os judeus como os próprios poloneses, na hora da Segunda Guerra Mundial, está fazendo ainda que não é fácil, sabe, de deixar sofrimento para trás. Porque são muitos anos, né? Então eu sinto que às vezes no meu país é aquela coisa que você comentou, que a gente faz adoração do Cristo crucificado. Eu tenho muita saudade, sabe, daquele Jesus. Eu chamo de pós-ressurreição, né? Aquele que fala, confia em mim, né? Se joga nos meus braços. E às vezes eu sinto que aí é que entra justamente o papel da doutrina espírita, né? Que nós temos que trazer para o povo polonês, neste caso, né? A mensagem consoladora dele, a palavra dele, aquela mensagem básica, né? Amai-vos uns aos outros, por exemplo. Reconcilia-te com o teu amigo, né? Enquanto ele estiver no teu caminho. Então, eu acho que esse é o campo da doutrina espírita que eu tenho certeza que ela pode trazer o conteúdo muito, muito, muito edificante para o meu país, que nós precisamos mesmo. Pois é, nós estamos aqui no Fonte Viva de Luz, tá quase acabando o programa, mas aguenta aí que tem mais um pouquinho de bate-papo aqui, vamos lá, hein? Eu queria aproveitar, até porque você mencionou a falta de centros espíritas e um país predominante católico, e de repente você está com a luz do espiritismo modificando a sua vida e até numa profissão bastante interessante como guia turístico, o que te permite contato com muitas pessoas. A gente sabe que o Cristo começou a pregação da nova ordem, né, vamos dizer assim, a nova forma de pensar, o amor, começou com 12 apóstolos e isso contaminou o mundo e hoje inspira bilhões de pessoas. Se sentindo isolada, um pouquinho isolada na Polônia, como é que você se sente nessa condição? E eu acredito que é uma missão, né? O espiritismo, quem toca a essa missão de passar para frente. E até por uma questão de cultura, entender um pouco como é que é a resistência com essas novas ideias, porque este consolador, o espiritismo, ele vem desmembrando, né, um monte de coisas que às vezes o pensamento era equivocado. Como é que as pessoas reagem quando você fala desse novo pensamento consolador? Eu não sei como elas reagem, porque não falo muito, não. Mônica, deixa eu pegar um gancho na pergunta que ele fez, porque você disse há pouco que uma expositora espírita brasileira foi em Berlim fazer uma palestra e o dirigente do trabalho pediu a ela que não falasse de Jesus, né, falasse do espiritismo, mas no aspecto de ciência e não de religião. Na Polônia também é assim? Não sei, imagino que porque nós ainda não temos essas práticas, né? A gente ainda não tem essas provas, digamos, né? Mas respondendo à sua pergunta, eu queria te falar que o primeiro livro que eu traduzi, que hoje eu já sei que esse é meu compromisso, nessa encarnação realmente, o primeiro livro que eu traduzi, que foi o livro que mudou praticamente a minha vida,
Foi um livro psicografado por Dr. Roberto Lúcio Souza, o médico psiquiatra do Hospital André Luiz, Hospital Psiquiátrico em Belo Horizonte. É um livro ditado por uma entidade mentor, né, Carlos. E eu pensei que ia mudar toda a história da humanidade com esse livro, sabe? Eu demorei muito tempo para dizer esse livro. Eu precisei, foi realmente meu compromisso. E depois, quando o livro foi editado, eu fiquei muito chocada porque de todos os meus amigos ou pessoas que sabiam que eu fiz o livro, tá, que eu traduzi o livro, talvez uma ou uma e meia me deram um feedback daqueles: uau, o livro é fantástico, nossa, eu sabia que era assim. A maioria das pessoas não entendeu o livro. Ainda. Aí eu pensei que não é por aí, né? Que talvez eu tenha que ir para outro caminho um pouco, né? Porque nós temos a obra de Kardec em polonês, né? Temos umas poucas coisas, já temos nosso lá traduzido. Aí eu pensei que tem que continuar naquela linha, talvez do Chico Xavier, justamente, né? Para dar continuidade, para a pessoa perceber melhor, né, a mensagem. Então, agora acabei a tradução dos Mensageiros para o polonês. E interessante, porque nessa viagem eu não sabia que vai ser próximo. Eu só sei que depois dessa viagem eu vou ter que começar uma obra, né? Porque já sei que é meu compromisso, né? Mas... Viagens de Mônica ao Brasil. Espírita. Já tô te sugerindo até o nome, ó. As Viagens de Mônica ao Brasil Espírita. Eu até já tenho, né? A espiritualidade já me mostrou qual é o próximo livro, né? Que não quero revelar ainda o título da obra, né? Mas o que surgiu nessa viagem foi uma coisa que me surpreendeu totalmente, que foi de repente que eu senti assim, nos primeiros momentos que nós chegamos faz 10 dias aqui no Brasil, que eu tenho que fazer alguma coisa para as crianças, sabe? Porque realmente nós dessa vez participamos em muitas evangelizações infantis aqui e eu fiquei extremamente chocada, sabe? Por muito que eu saiba já, sabe? Fiquei extremamente chocada porque nós participamos da evangelização pré-conceptual, gente. Evangelização no ventre. Depois participamos da evangelização dos bebês entre 1 e 12 meses. Né? Então a questão que eu me coloquei, então quando que começa? Quando tem 7 anos, 8 anos, 10? Ou quando tem 1? Pode começar antes, no ventre? Mas aqui aprendi que até começa muito, muito antes, né? Então eu sinto que uma das próximas coisas que eu preciso de fazer é algum trabalho relacionado com as crianças, né? Porque elas também precisam, né? Os pais também vão precisar, né? Mas como eu já comprometi, né? Mas talvez as coisas se abram daqui 50 anos ou 100 anos, não importa, gente. Aqui que eu falo, né? Que eu venho da Europa, que nessa encarnação eu nasci lá, eu moro lá. Mas essa Europa, né, maravilhosa, primeiro mundo, né, que se diz tal. Mas na verdade, primeiro mundo espiritual para mim é o Brasil. Não é a Europa, não. Nós estamos na época medieval na Europa. Olha só que bacana, nós estamos com o programa Fonte Viva de Luz especial, gravando com a Mônica, com o Renato. Eles são da Polônia, estão visitando o Brasil. A gente aproveitou uma passagem deles aqui por Uberlândia, vieram conhecer a Web Rádio Fraternidade. Vão estender a sua caminhada até a cidade de Uberaba, depois vão a Sacramento, depois vão a Ituiutaba, e aí vão continuar um roteiro muito bacana, Goiânia, vão lá para o sul, e aí, enfim, vão recarregando as baterias. Mas a Divina tem uma fala. É muita emoção, né, Mônica? Muitas lágrimas, né, que já caíram hoje. Muitas lágrimas. Eu estava aqui passando na minha mente, né, quando você chegou ali na Web Rádio Fraternidade e se emocionou tanto, né? E aí você falou, é daqui, né? Então a gente fica assim, pensando a responsabilidade de todos nós. E aí eu me reporto a você, né? De estar assim tão distante, né? E com algo de tanta responsabilidade. Você já imaginou
quanta responsabilidade, né, para você, iniciando esse trabalho tão belo, tão maravilhoso. E aí quando você se reporta que você teria que começar pelas obras do Chico, né, e com as crianças, né, porque eles, né, e melhor ainda, quando você falou, não sei quando isso vai dar resultado, daqui 100 anos, não importa, né, não importa. Realmente você vai fazer algo, né? Realmente hoje, quando entrei na Rádio Fraternidade, sabe, gente, que nossa, são muitas noites, são muitas madrugadas, são muitas tardes, né? Quando eu fico na escuta, né, imaginava o espaço, mas quando entrei no espaço da rádio, realmente eu me emocionei muito, queria até dormir lá dentro, né, na rádio. A gente teve um visitante que dormiu lá, você saiu daqui espiritualizado. E hoje também eu entendi de onde que veio o passarinho, né? Que eu sempre na Polônia escuto um passarinho por aí dentro, né? E algumas gravações. Hoje eu descobri, mas eu vou deixar para mim segredo, né? Mas realmente, pois é, a gente não tem quase nada lá, só temos a nós, temos a espiritualidade, mas realmente eu agradeço a Deus essa oportunidade, sabe, essa tecnologia maravilhosa, quando a gente sabe usar ela, né? Porque a Rádio Fraternidade, ela me permite estar conectada, sabe, com esse mundo que eu tanto preciso, sabe? Agora imagine quase 40 milhões dos poloneses, né, que não falam português, que não têm essa informação, que não têm acesso à doutrina, né? Esse é o nosso trabalho, realmente. Obrigada, eu que agradeço vocês por esse trabalho, porque a vida da gente, a minha vida particularmente falando, eu preciso de vocês lá. Então vamos lá, olha, a gente está caminhando para o final do programa, mas a gente vai depois continuar o bate-papo em off aqui, mas é porque como a gente tem um tal de tempo, a gente fica limitado ao tempo, a gente tem que encerrar o programa. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse para mim, para nós aqui, algo que você falou para mim ali que me tocou muito, que foi o fato de você ter encontrado a Web Rádio Fraternidade. Que você pudesse deixar para todo mundo aqui, não está todo mundo, está só uma parte da nossa equipe, o pessoal não conseguiu vir todo mundo, mas para que a gente depois possa partilhar para eles. Porque a gente tá aqui, a gente não tem noção. Você falou isso para mim, Rubens, você não tem noção. Vocês não têm mesmo, gente, essa noção, né? Talvez até seja melhor, né? Acho que é melhor, porque senão... Talvez seja melhor, mas realmente... Acho que a imaginação é pouca, né? Para vocês imaginarem o que essas palavras consoladoras representam para alguém que está lá longe, confuso do horário, né? Que não tem centros, não tem amigos para compartilhar, não tem como comentar, né? Que está praticamente condenado, né? A um meio restrito. Eu sou muito privilegiada porque pelo menos meu marido está me acompanhando, né? Aliás, sem ele eu nada poderia fazer, porque as traduções dos livros realmente pedem tempo, né? Pedem, no meu caso, muito sacrifício ainda, né? Então ele que prepara a comida, ele que faz faxina, ele que faz compras, ele que faz tudo lá em casa, me deixando tempo para eu poder me dedicar à tradução dos livros, né? E no meio dessa história, realmente, o fato de eu estar lá do outro lado do planeta, né, conectada, ouvindo, aprendendo, depois compartilhando, tanto como o marido, com outras pessoas, que eu sinto que cada vez sinto mais coragem. Eu não digo ainda que eu tenho coragem, porque ainda falta alguma coisa, né? Mas cada vez parece que o meu medo fica mais assimilado, talvez dominado ainda não, né? Mas eu me abro muito porque isso me dá muito conforto, me dá muita segurança, né? Porque, gente, eu não posso estar errada se tem pessoal que faz essa rádio, né, de uma forma voluntária, gente, né? Então isso me dá muita segurança, que eu preciso muito disso lá, sabe? Não esqueçam que nós estamos muito longe, sem... ia dizer esse apoio material, mas ao mesmo tempo com o apoio da espiritualidade, né? Já é muito importante. E quando nós começamos o nosso programa, eu me recordei de uma mensagem que nós recebemos no congresso. Vocês lembram? Caravanas vindas de vários lugares.
de várias partes do mundo. E hoje, nós estamos recebendo aqui em casa o que hoje? Porque eles não são brasileiros, ela fala muito bem o português. Então isso mostra o quê? Que existe, eu até falei isso para Mônica, as coisas às vezes não estão no nosso controle, mas estão no controle de Deus. Exato. E Deus não espera que a gente faça o impossível, mas aquilo que é possível a cada um de nós fazer. Então cada um de nós é chamado a uma tarefa. Você está sendo chamado a uma tarefa lá, como nós aqui estamos. E não significa que você não tenha problema, que nós também não temos. Todos nós temos. E a gente volta no tempo do Cristo, que eu acho que é a figura e a personalidade que precisa ser, do ponto de vista de referência para nós, exaltado. Não o Cristo crucificado, mas aquele Cristo de braços abertos, dizendo, venham até mim. Então essa é a figura que a gente precisa, não para que as pessoas fiquem ligadas só na figura do Cristo, mas no exemplo dele. Na mensagem dele. Nessa mensagem que ele nos trouxe. E aí a gente recorda, porque quando a gente lembra de Jesus indo atrás daqueles que eram mais difíceis para trabalharem o seu apostolado, significa que ele confia na gente. Quando ele fala para Paulo, que não era Paulo, era Saulo, né? E chama-o para a tarefa. Assim como chama a gente, dia a dia fazendo o nosso trabalho. A gente vai ter que encerrar, mas alguém que não falou, quiser acrescentar alguma coisa, colocar, quer? Jane, Manuel, Santinha, Aldene. Ei, gente, tá bom. Talvez eu. É que eu durante muitos anos eu pensei que isso não tinha muito sentido não, sabe? De eu ter nascido lá na Polônia, né? Porque eu sempre senti esse vínculo muito forte com o Brasil, né? Desde que descobri o Brasil, né? No século passado. Eu já sei isso, exato. Aí eu nunca entendi, assim, eu demorei muito tempo para entender por que eu nasci lá, né? Hoje em dia estou começando a ficar até grata por esse privilégio de poder, né, trabalhar nas traduções, porque realmente é um privilégio para mim, é um aprendizado para mim, sabe? Antigamente eu pensava que eu fui banida daqui, sabe? Que fiz muita coisa errada e eles decidiram na próxima, vou ficar longe. Mônica, estão falando aqui para mim, não. É que você foi convocada para uma nova tarefa. É isso que eu estou pensando hoje em dia. Que talvez seja isso. Como Deus é amor, né? Então Jesus também é. Então ele fez uma convocação para o seu espírito. Então você falou assim, vou. Tá lá. E eu me comprometi. Deliberadamente. Isso mesmo. Olha, nós vamos continuar nossa conversa, então nós vamos encerrar o nosso programa, que a gente já passou do tempo, né? Mas tá bom. Você faria a prece de encerramento para nós? É, você mesmo. Não precisa falar, sei lá, o que vier na sua mente. Vamos lá? Então, você que está aí do outro lado, vamos fazer a prece junto com a Mônica e sentir a presença de muitos amigos espirituais. Vamos lá. Jesus amado, eu quero te agradecer por todas as possibilidades que eu tenho nessa vida, por ter encontrado o meu caminho. Eu te agradeço por todas as pessoas que me encaminharam, que me estão ajudando, que me estão recebendo. E peço, em nome de todos os poloneses, por favor, me ajude, nos ajude na divulgação da sua palavra lá no meu país. Assim seja. Assim seja. Gente, um oi final de todo mundo. Vamos lá, 1, 2 e tchau. De novo, que não ficou bom. Vamos lá. A despedida final, vamos fazer bonitinho, né? Até mais, queridos ouvintes. Boa noite a todos, que Jesus esteja com todos nós, sempre. Jesus nos abençoe esse casal de gente que veio da Polônia. Desejo tudo de bom para eles.
Tenhamos todos uma boa noite. Que Jesus nos guarde. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję, że mogłem w tym uczestniczyć. Bardzo się cieszę, jestem szczęśliwy. Senhor Jesus, os que buscam a glória de servir em teu nome, te glorifique e saúdam. Ave Cristo em nossos corações. A toda a humanidade que nos escuta, uma boa noite e uma noite muito especial. Muito obrigado pela oportunidade. A todos os queridos ouvintes, desejo uma boa noite e agradeço o privilégio de estar aqui, ouvir você falando, né? E saber que a gente está fazendo diferença por aí. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe. Eu também falei que eu não ia chorar, mas Mônica, seu querido esposo, é muita emoção, sabe? Estudo nos faz ter mais responsabilidades com aquilo que a gente faz. Deus, Jesus envolva você e que você continue nessa jornada, nesse trabalho. Gente, fica com Deus e até semana que vem com Fonte Viva de Luz. Um abraço.